Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, ultimamente eu tenho visto muitas pessoas desistindo de investir em fundos imobiliários. Às vezes, pensando que são investimentos que não valem a pena e que só têm trago prejuízo. Muitos estão até sendo influenciados por alguns vídeos aqui no YouTube, onde algumas pessoas que se dizem conhecedoras dos investimentos mostram cálculos, muitas vezes errôneos, mostrando que os fundos imobiliários não conseguem superar o índice CDI. Mas por que eu falo que esses cálculos muitas vezes são errados? Porque devemos levar em consideração que o índice CDI, a taxa de juros aqui no nosso país, ela está numa situação totalmente atípica. A taxa de juros ela nunca permaneceu durante muito tempo alta do jeito que está. E devemos levar em consideração que isso tem ocorrido pelo que aconteceu há aproximadamente uns 3, 4 anos atrás, que foi a crise mundial de saúde, que afetou bastante vários países do mundo, e também o rumo econômico que o país está tomando, não entrando aqui em questões políticas. Porém, devemos lembrar que a economia do nosso país está muito atrelado à política. Então, se quem está no poder não controla o dinheiro de uma maneira eficiente, infelizmente acaba aí afetando os investimentos também e acaba aumentando a taxa de juros aqui no nosso país. E devemos levar em consideração também, pessoal, que são poucos fundos imobiliários que têm um histórico grande, superior aí a pelo menos 10 anos de existência. Muitos dos fundos imobiliários que atualmente a gente vê são de 5 anos para cá. Então é difícil fazer um comparativo de fundos imobiliários que estão caindo devido ao que ocorreu nesses últimos anos, com uma Selic que está num momento totalmente atípico, muito elevado. O correto é sempre você pegar fundos imobiliários que têm aí mais de 10 anos de existência e fazer um comparativo com o CDI. Aí sim você vai ver que os fundos imobiliários mais antigos, eles superam sim o índice CDI. Porém, eu sempre respeito, a decisão de cada um no que ele vai investir e, infelizmente, eu tenho visto aí muitas pessoas desistindo dos fundos imobiliários, infelizmente, pelos conceitos errados, de maneira totalmente precipitada. Eu, pessoalmente, não vou desistir dos fundos imobiliários, acho sim um excelente investimento. Como eu sempre mencionei aqui para vocês no canal, nem todos os fundos imobiliários são bons, então isso é um ponto a se prestar atenção. Até porque tem muitas pessoas que começam a investir em fundos imobiliários ruins, aí depois ficam criticando os fundos imobiliários de modo geral. Tem até um canal aqui no YouTube, que o rapaz ele ficou um bom tempo fora, E quando ele voltou, começou a criticar os fundos imobiliários, dizendo que não prestavam. Porém, eu já conhecia ele, e na época de 2021, 2022, ele investia em fundos imobiliários como HCTR 11, DEVA 11, TORD 11, então fundos super arriscados. Ele visava mais os rendimentos e não a qualidade do ativo. Então, infelizmente, ele acabou aí ficando no prejuízo e agora voltou criticando os fundos imobiliários. Então, é sempre bom a gente prestar atenção e tem muitas pessoas que criticam os FIIs, porém que investem em ativos ruins. Por esse motivo que começa a criticar. Como vocês podem ver aqui, pessoal, meu patrimônio atual está aqui de R$ 41.492,96. Para vocês terem uma ideia, atualmente a minha carteira está negativa aqui, 5,12%. E nesse período, aqui mais ou menos entre agosto e setembro, que foi quando eu trouxe meus investimentos aqui para a BTG Pactual, o CDI se valorizou aqui 2,44%. Então tem uma diferença aqui de aproximadamente 7,5%, Levando em consideração a desvalorização dos meus ativos com a valorização aqui do índice CDI durante esse período. Mas mesmo assim eu vou continuar investindo bastante em FIIs, até porque eu sei que historicamente o índice CDI ele permanece ali entre 6%, 7%, 8% no máximo. E eu sei que ele vai voltar para esses patamares, mais cedo ou mais tarde eu sei que ele vai ter que voltar. E consequentemente, quando ele começar a voltar, os FIIs que eu invisto atualmente e que eu estou comprando ele com desconto vão se valorizar. E essa valorização também vai ser uma maneira de eu ganhar dinheiro. E o mais importante de todos, pessoal, é que apesar de estar se desvalorizando alguns ativos, eu continuo recebendo rendimentos. Eu não parei de receber meus rendimentos devido à desvalorização dos ativos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que já foi que eu recebi de proventos durante esse período. Só para vocês terem uma ideia, desde que eu transferi meus investimentos, que foi entre agosto e setembro, eu já tenho acumulado aqui R$ 920,81. Então, em questão de 2 meses, eu já acumulei esse valor.
E aqui vocês podem ver, o mês de setembro eu recebi R$ 337,80, mês de outubro recebi R$ 374,23, e nesse mês de novembro, até o momento, eu já recebi R$ 208,78. E esse mês eu vou conseguir ultrapassar os R$ 400. Então, o diferencial dos FIIs é que, apesar deles se desvalorizarem devido ao cenário atual, não pelo fato deles serem investimentos ruins, eles continuam pagando seus rendimentos periodicamente, mensalmente. Então, isso não afeta a rentabilidade dos FIIs, o que eles pagam de rendimentos para os investidores. Então, esse é mais um motivo válido que eu tenho para continuar investindo em fundos imobiliários. E como eu já mencionei, pessoal, historicamente os FIIs eles têm uma rentabilidade maior do que ativos da renda fixa. E como eu mencionei também no início, estamos num cenário totalmente atípico. Ninguém esperava que a taxa de juros ela permaneceria alta do mesmo jeito. A expectativa no início do ano é que ela viesse a cair. E vocês puderam observar que a partir do momento do ano passado, mês de agosto, que ela começou a cair, os FIIs eles começaram a se valorizar bastante. Então tem essa correlação. E da mesma maneira que agora a taxa de juros ela voltou a subir, os FIIs eles voltaram a cair. Porém, essas quedas, como eu já mencionei, não quer dizer que o ativo ele seja ruim. É o cenário atual de alta da taxa de juros que está fazendo com que os ativos da renda variável se desvalorizem. Isso não está ocorrendo apenas com os fundos imobiliários. Muitas ações também estão caindo a sua cotação. Porém, eu não vejo ninguém criticando as ações. As pessoas gostam de fazer esses comparativos totalmente sem sentido, comparando ações com fundos imobiliários, sendo que um dos focos principais das ações é justamente a sua valorização. As ações elas têm uma capacidade muito maior de se valorizar, e isso é indiscutível, todo mundo sabe disso. O foco dos FIIs é a renda passiva mensal, um ponto que as ações elas não conseguem fazer tão bem como os fundos imobiliários. Então, cada um tem sua tese de investimento e você tem que ter na sua carteira de investimento tanto ações como fundos imobiliários, porque você vai ter uma renda passiva mensal consistente, todos os meses você vai receber rendimentos com seus FIIs, e também você tem ações ali que anualmente vão lhe pagar rendimentos e que você também pode ganhar com a valorização daquele ativo. Então peguem essa visão, pessoal. Eu, como investidor, vou continuar sim investindo em FIIs, aproveitando as oportunidades que têm aparecido aí. Eu tenho visto excelentes fundos imobiliários com descontos muito interessantes, que já fazia muito tempo que não víamos. Então, quem tem uma visão a longo prazo, que pensa no futuro, em acumular cotas, quando você lá na frente olhar para trás, daqui 5, 6, 7 anos, você vai ver que essa foi a melhor fase para você poder investir em FIIs. Atualmente eu faço um pouco mais de 2 anos de investimento em FIIs. Eu não posso calcular se minha rentabilidade está boa ou não. É pouco tempo para eu poder fazer isso. É no mínimo aí 10 anos, de 10 anos para cima que eu tenho que calcular a rentabilidade se valeu a pena ou não investir em um determinado ativo. Infelizmente, as pessoas com alguns meses de investimento já querem poder calcular se aquele ativo que ele investe está rendendo mais do que outros ativos. Então, são cálculos, como eu mencionei, totalmente distorcidos, que não tem lógica nenhuma e que, felizmente, as pessoas se deixam enganar por essas meias-verdades que muitas vezes aparecem aí, até aqui no YouTube. Então, tome cuidado, se você é um bom investidor, você vai saber selecionar todos os FIIs bons para você investir para o longo prazo. E tenho certeza que você vai saber escolher aí os melhores ativos. Eu aqui no canal sempre procuro ajudar cada um de vocês a escolher os melhores ativos, mostrando quais as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Então continue aqui no canal, que juntos vamos crescer cada vez mais e alcançar a nossa tão sonhada independência financeira. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.